chega um momento em que você simplesmente não consegue mais fingir que certas coisas ainda fazem sentido. Aquilo que antes te prendia, agora te incomoda. Aquilo que antes parecia importante, agora soa raso. E não, isso não é crise. Isso é evolução. Só que ninguém te prepara para esse tipo de mudança, porque ela não vem com leveza. Ela vem arrancando camadas, ela vem quebrando ilusões, ela vem tirando o encanto de tudo aquilo que antes te mantinha confortável dentro de um nível baixo de consciência. Você começa a perceber que não tem mais paciência para certas conversas, não tem mais energia para certas pessoas, não tem mais disposição para ambientes que antes você aceitava sem questionar. E o mais curioso é que o mundo continua exatamente o mesmo. As pessoas continuam agindo igual, os jogos continuam acontecendo, as distrações continuam sendo oferecidas. Mas você não responde mais da mesma forma. E é nesse ponto que tudo começa a perder a graça. Não é o mundo que ficou sem brilho. É você que parou de se impressionar com o que é superficial. É você que elevou o seu padrão interno. É você que deixou de se alimentar de validação barata, atenção vazia e estímulos rasos. E isso muda absolutamente tudo. Porque, quando a sua régua sobe, o que antes parecia suficiente começa a parecer ridículo. O que antes te fazia ficar agora já não consegue mais te segurar. O que antes parecia grande, agora revela o quanto sempre foi pequeno. E aqui entra uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Evoluir não te deixa mais encaixável. Evoluir te afasta. Evoluir te torna seletivo. Evoluir te faz dizer não para coisas que antes você aceitava só para não se sentir sozinho. E isso exige força. É porque a maioria das pessoas prefere continuar pertencendo a qualquer ambiente do que enfrentar o desconforto de crescer. Mas você não. Você começou a perceber que o preço de permanecer o mesmo é alto demais. E decidiu, mesmo sem perceber totalmente, subir o nível. Quando isso acontece, a sua presença muda. O seu silêncio passa a falar mais do que palavras. A sua energia deixa de se misturar com qualquer coisa. Você para de se explicar. Para de correr atrás. Para de se adaptar ao que não combina mais com você. E isso incomoda. Incomoda quem ainda depende de distração. Incomoda quem ainda vive de aparência. Incomoda quem ainda precisa de validação constante para se sentir vivo. E enquanto muitos vão dizer que você está estranho, distante ou diferente demais, a verdade é muito mais simples. Você só parou de se diminuir para caber em lugares que já não te representam. Você só começou a respeitar o próprio nível de consciência. Você só decidiu, mesmo que em silêncio, que não aceita mais qualquer coisa ocupando o seu tempo, a sua mente e a sua vida. E é por isso que muita coisa perde a graça. Não porque você perdeu algo, mas porque finalmente começou a enxergar o valor de não aceitar menos do que aquilo que está alinhado com quem você está se tornando. 1. O início da ruptura, quando o velho você começa a morrer. Você já não consegue mais sustentar versões antigas de si mesmo sem sentir um incômodo quase físico. Aquilo que antes saía automático agora exige esforço, e esse esforço revela o quanto já não faz mais sentido continuar ali. O velho padrão começa a falhar, e você percebe que repetir comportamentos antigos custa caro demais para a sua consciência. Não é mais só sobre fazer ou não fazer, é sobre não conseguir mais se enganar. E quando esse ponto chega, não existe volta confortável, porque quem vê com clareza não consegue mais fingir cegueira sem pagar um preço interno alto. O distanciamento começa dentro de você antes de aparecer por fora. Você ainda está nos mesmos lugares, ainda conversa com as mesmas pessoas, ainda mantém algumas rotinas, mas algo já se quebrou. A identificação acabou. A conexão com aquilo que antes te representava já não existe da mesma forma. E isso cria um tipo de silêncio estranho. Um silêncio onde você observa mais do que participa. Um silêncio onde você percebe padrões que antes passavam despercebidos. Um silêncio que mostra sem filtro o quanto muita coisa sempre foi superficial, mas você só não via. O velho, você começa a morrer quando a sua tolerância diminui. Não por arrogância, mas por clareza. Você deixa de rir do que não tem graça. Deixa de concordar para evitar conflito. Deixa de se adaptar para não desagradar. E isso muda a forma como as pessoas reagem a você. Algumas se afastam, outras estranham. Outras tentam te puxar de volta para o lugar onde você era mais previsível e fácil de controlar. Mas algo dentro de você
já não aceita esse retorno, porque voltar agora significaria trair a própria evolução. Essa fase pode confundir, pode parecer que você está se perdendo, pode dar a sensação de que tudo está ficando vazio. Mas esse vazio não é perda, é espaço. Espaço que está sendo aberto porque aquilo que ocupava antes já não tem mais valor real. E esse espaço, embora desconfortável no começo, é necessário para que algo mais sólido se construa. Sem essa ruptura, não existe crescimento verdadeiro. Sem esse desconforto, você continuaria preso no mesmo nível, repetindo os mesmos ciclos, aceitando as mesmas limitações. O mais difícil aqui não é deixar para trás o que já não serve. O mais difícil é aceitar que você mudou, aceitar que a sua visão se expandiu, aceitar que o seu padrão subiu, porque isso te coloca em um lugar onde menos coisas te satisfazem, menos pessoas te acompanham, menos ambientes fazem sentido. E isso exige maturidade, exige firmeza, exige uma decisão silenciosa de não retroceder só para aliviar o desconforto momentâneo. Você começa a perceber que não precisa mais de tanto barulho para se sentir vivo, não precisa mais de aprovação constante, não precisa mais se provar o tempo todo. E isso é o início do domínio. Porque enquanto muitos ainda dependem do externo para se validar, você começa a construir uma base interna que não se abala com qualquer opinião, com qualquer ausência ou com qualquer rejeição. E é nesse ponto que o velho você realmente deixa de existir. Não porque foi destruído, mas porque foi superado. 2. O mundo não mudou. Foi você que subiu o nível. O cenário continua o mesmo, mas a sua leitura mudou por completo. As mesmas conversas, os mesmos hábitos e os mesmos estímulos continuam disponíveis, porém já não exercem o mesmo poder sobre você. O que antes te prendia agora parece previsível. O que antes te empolgava agora soa repetitivo. E isso não é desinteresse vazio, é critério, é padrão elevado, é consciência filtrando o que entra e o que fica. Você não precisa que o mundo mude para perceber que já não pertence ao mesmo ritmo. Basta um olhar mais atento para enxergar o quanto tudo sempre foi exatamente como é e o quanto você apenas aceitou sem questionar. A sua régua interna subiu e com ela veio uma consequência inevitável. Menos coisas passam pelo filtro. Aquilo que antes parecia suficiente agora não alcança mais o mínimo necessário. E quando o mínimo sobe, o comum deixa de satisfazer. Você não se deslumbra com atenção superficial, não se prende a promessas vazias, não negocia o seu tempo com qualquer distração. E isso muda a forma como você ocupa a própria vida. Você começa a escolher mais, a recusar mais, a observar mais antes de se envolver. E essa seletividade não é frieza. É inteligência emocional aplicada. O mundo continua oferecendo atalhos, excessos e estímulos fáceis, mas você já percebeu o custo disso, percebeu o desgaste mental, percebeu a perda de foco, percebeu o quanto essas recompensas rápidas drenam energia sem construir nada sólido. E quando essa clareza chega, não tem como voltar a consumir tudo do mesmo jeito. O gosto muda, a necessidade muda, o nível de exigência muda. E aquilo que não acompanha essa mudança simplesmente perde espaço. Não porque foi proibido, mas porque deixou de fazer sentido. Essa nova fase exige posicionamento. Exige dizer não mesmo, quando seria mais fácil aceitar. Exige sustentar escolhas que nem sempre são compreendidas por quem ainda está preso ao automático. Porque para quem não subiu o nível, a sua mudança parece exagero, parece distância, parece até arrogância, mas não é. É coerência com quem você está se tornando. É alinhamento com uma versão sua que já não aceita qualquer coisa ocupando o seu tempo, a sua mente e a sua atenção. O mais interessante é que quanto mais você sobe o nível, menos você precisa provar isso para alguém. A validação deixa de ser necessária. O reconhecimento externo perde importância. Você não sente mais a urgência de ser visto, ouvido ou aprovado, porque o que você construiu por dentro já sustenta quem você é. E isso te coloca em uma posição diferente. Uma posição de autonomia, uma posição de controle, uma posição onde o mundo pode continuar igual, mas você já não responde da mesma forma. E é exatamente por isso que muita coisa perde a graça. Não por falta de opções, mas por excesso de clareza. Você simplesmente não consegue mais se envolver com o que não agrega, não constrói
ou não respeita o seu nível atual. E isso não te limita, isso te protege. Protege sua energia, protege seu foco, protege sua evolução. Porque subir o nível não é sobre ter mais, é sobre aceitar menos do que não está à altura. 3. O peso da consciência. Você começa a enxergar demais. Agora você percebe coisas que antes passavam despercebidas, e isso muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Não é algo que você pediu, mas é algo que você não consegue mais desligar. A sua percepção ficou mais afiada, a sua leitura das pessoas ficou mais clara. As intenções começam a ficar visíveis nas entrelinhas. E o que antes parecia normal agora revela padrões repetitivos, jogos emocionais e comportamentos vazios. Isso cansa. Cansa porque você não consegue mais participar do que já entendeu. Cansa porque você não consegue mais rir do que já perdeu o sentido. Cansa porque você começa a enxergar o quanto muita coisa gira em torno de carência, validação e necessidade de aprovação. Essa lucidez traz um tipo de isolamento que poucos conseguem explicar. Você está presente, mas não está envolvido da mesma forma. Você escuta, mas já sabe onde aquela conversa vai chegar. Você observa, mas não se deixa mais levar pelo fluxo automático das interações. E isso cria uma distância natural. Não é arrogância, é percepção. É o resultado de alguém que começou a analisar antes de reagir, que começou a pensar antes de se entregar, que começou a escolher antes de se misturar. E quando esse nível de consciência se instala, o superficial perde completamente o poder de te prender. O peso disso está no fato de que ver demais exige responsabilidade. Você já não pode fingir que não entendeu. Já não pode aceitar o que antes tolerava só para manter uma falsa harmonia. Já não pode ignorar sinais claros de desrespeito, manipulação ou falta de valor. E isso te obriga a tomar decisões que antes você evitava. Te obriga a se afastar. Te obriga a se posicionar. Te obriga a sustentar o desconforto de não se encaixar mais em certos lugares. Porque continuar ali, sabendo o que você sabe agora, seria uma forma de se desrespeitar. Essa fase também revela algo importante. Nem todo mundo quer enxergar. Nem todo mundo está disposto a sair do automático. E quando você começa a agir diferente, isso incomoda quem ainda prefere não pensar, porque a sua mudança expõe o quanto eles ainda estão presos. E isso pode gerar resistência, críticas e até tentativas de te desestabilizar. Mas isso não é sobre você. É sobre o contraste que a sua consciência criou. É sobre o fato de que você parou de aceitar o que antes aceitava, sem questionar. Você também começa a valorizar o silêncio, não como fuga, mas como escolha. O silêncio vira espaço de clareza. Vira um lugar onde você organiza pensamentos, filtra emoções e mantém o controle. Enquanto muitos ainda precisam de estímulo constante para se sentir vivos, você começa a perceber que o verdadeiro domínio está em não depender disso. Está em conseguir ficar sozinho, sem se sentir vazio. Está em não precisar de barulho para validar a própria existência. E isso é poder, um poder silencioso, mas extremamente sólido. Ver demais pode afastar. Pode reduzir o círculo, pode fazer com que menos coisas façam sentido, mas também te coloca em um nível onde você não é mais facilmente manipulado, não é mais facilmente influenciado e não é mais facilmente perdido em distrações. E é exatamente por isso que muita coisa perde a graça, porque quando a consciência cresce, o superficial simplesmente não consegue mais competir com a clareza que você desenvolveu. 4. Solidão estratégica. Nem todo mundo pode ir com você. A essa altura, você já percebeu que crescer cobra um preço silencioso, e esse preço costuma aparecer na forma de distância. Pessoas que antes estavam sempre por perto começam a ficar para trás. Ambientes que antes pareciam familiares começam a parecer estranhos. E o mais importante, você para de tentar manter tudo como antes, só para não se sentir sozinho. Isso é um divisor de águas, porque aqui, a solidão deixa de ser um medo e passa a ser uma escolha consciente, uma escolha que protege o que você está construindo por dentro. Você entende que nem todo mundo está disposto a evoluir no mesmo ritmo, nem todo mundo quer sair do conforto, nem todo mundo suporta encarar a própria realidade. E isso cria um abismo natural entre quem começa a crescer e quem decide permanecer igual. Não é sobre julgamento,
É sobre incompatibilidade de frequência. É sobre não conseguir mais se encaixar onde antes você se forçava a caber. E forçar esse encaixe agora custaria caro demais. Custaria sua paz, custaria sua clareza, custaria o progresso que você conquistou com esforço. A solidão estratégica nasce quando você para de negociar sua evolução por companhia. Quando você decide que é melhor caminhar sozinho do que mal acompanhado. Quando você entende que presença sem alinhamento é apenas distração disfarçada. E isso exige coragem. Porque o ser humano foi condicionado a buscar pertencimento a qualquer custo. Mas você começou a perceber que pertencer ao lugar errado é uma forma silenciosa de se perder. E se perder agora não é mais uma opção aceitável. Essa fase também redefine o valor das conexões. Você deixa de buscar quantidade, deixa de buscar atenção, deixa de buscar validação e passa a valorizar profundidade, respeito e coerência. Poucas pessoas passam a fazer sentido, mas as poucas que passam têm mais peso do que dezenas que antes ocupavam espaço sem agregar nada. Você começa a preferir conversas que constroem, silêncios que confortam e presenças que não exigem esforço para existir. E isso eleva o nível de tudo ao seu redor. É natural que alguns interpretem isso como frieza, como distância excessiva, como mudança negativa. Mas a verdade é mais simples. Você só parou de se disponibilizar para o que não te respeita. Você só deixou de se adaptar ao que te diminui. Você só escolheu proteger o seu tempo, a sua energia e a sua mente. E quem não entende isso geralmente ainda está preso à necessidade de preencher qualquer vazio com qualquer presença. A solidão, nesse nível, deixa de ser ausência. Ela se transforma em espaço. Espaço para pensar. Espaço para crescer. Espaço para consolidar quem você está se tornando. Sem interferência, sem ruído, sem pressão externa. E nesse espaço, você se fortalece. Você se organiza. Você se torna mais inteiro. E quanto mais inteiro você se torna, menos dependente você fica de qualquer coisa fora de você. Nem todo mundo pode ir com você. E isso não é tristeza. É seleção natural do crescimento. Quem acompanha, acompanha porque está alinhado. Quem fica para trás, fica porque escolheu outro caminho. E você não precisa carregar ninguém. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se explicar. Seu único compromisso agora é continuar avançando sem trair aquilo que você já entendeu. Porque voltar para caber em lugares antigos já não é mais uma opção real. 5. O novo prazer. Silêncio, controle e domínio interno. Agora o jogo muda de verdade, porque aquilo que antes te estimulava já não tem mais força, e no lugar surge algo que muita gente não entende: prazer no controle, prazer em não reagir, prazer em não se explicar, prazer em manter a própria energia intacta enquanto o mundo tenta puxar você para o caos. Isso não é apatia, isso é domínio. É o tipo de satisfação que nasce quando você percebe que não é mais refém de impulsos, de carência ou de validação externa. Você começa a sentir gosto em dizer não sem culpa, em sair sem dar satisfação, em escolher o silêncio em vez de entrar em discussões inúteis. E esse gosto é viciante, porque ele vem acompanhado de paz. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser um território de poder. Você não precisa mais preencher cada espaço com palavras. Não precisa mais provar nada o tempo todo. Não precisa mais se justificar para quem não está no seu nível de compreensão. O silêncio vira estratégia, vira proteção, vira um lugar onde você observa, analisa e decide com calma. Enquanto muitos ainda se expõem demais, falam demais e reagem demais, você começa a operar em outro ritmo, um ritmo mais preciso, mais controlado, mais difícil de ser atingido por qualquer provocação externa. O controle emocional se torna uma arma invisível. Você não explode como antes, não se desespera como antes, não se perde como antes. E isso muda completamente a forma como as pessoas interagem com você, porque quem não consegue te tirar do eixo perde poder sobre você. E quando alguém perde esse poder, a dinâmica muda. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser acessível para jogos emocionais rasos, e isso coloca você em uma posição de vantagem silenciosa. Os prazeres antigos começam a parecer barulhentos demais, exagerados demais, vazios demais, e no lugar deles surgem prazeres mais sutis, mas muito mais sólidos.
a satisfação de manter a palavra, a tranquilidade de dormir com a mente limpa, a leveza de não carregar conflitos desnecessários, a clareza de saber exatamente o que aceitar e o que recusar. Essas coisas não fazem barulho, mas constroem uma sensação de estabilidade que nenhum estímulo externo consegue substituir. E é aí que você entende que evoluir não é perder prazer. É refinar o tipo de prazer que você aceita. Você começa a gostar de si mesmo de uma forma diferente, não por ego inflado, mas por respeito construído, por saber que não se trai mais com facilidade, por saber que não se vende mais por atenção, por saber que não se coloca mais em situações que te diminuem. Esse tipo de autoestima não depende de elogio, não depende de reconhecimento. Ela vem da coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E quando essa coerência se estabelece, a sua base fica forte, muito forte. E é por isso que muita coisa perdeu a graça, porque agora você conhece algo melhor, algo mais estável, algo que não oscila com qualquer opinião ou circunstância. Você encontrou um nível de paz que não negocia, um nível de controle que não se entrega fácil. E depois que alguém prova esse tipo de domínio, voltar para o antigo padrão não parece mais atraente. Parece regressão. Você não perdeu o gosto pela vida. Você perdeu o interesse pelo que não te representa mais. E isso muda tudo. Porque enquanto muitos ainda estão presos tentando extrair sentido de coisas vazias, você começou a construir significado dentro de si mesmo. E isso não depende de ninguém. Não depende de cenário. Não depende de validação. Depende apenas da sua decisão de continuar evoluindo sem olhar para trás. Se muita coisa perdeu a graça, talvez seja porque você finalmente começou a subir o nível. E quem sobe o nível não se contenta mais com qualquer coisa ocupando espaço na própria vida. Agora, a escolha é sua. Ou você honra essa evolução, ou tenta voltar para um lugar onde você já sabe que não cabe mais. E no fundo você já sabe qual caminho faz mais sentido.